ser, tipo assim, o nome popularmente que dá, que é saradão, né? Tudo bem? E ter a cabeça perturbada, estressada, depressiva. Do contrário, a pessoa muito espiritualizada, que não é errado, está certíssimo, mas não pode se agachar, não pode ir lá na creche ou no abrigo de idosos e ajudar aquelas pessoas, porque não pode se agachar, não pode andar rápido, não pode socorrer. Então, vida, nós estamos um corpo que tem que funcionar. Alma, o espírito, a gente tem que ter isso em comum, que é um corpo só. Alma, é um corpo só, um não funciona sem o outro. Então, minha proposta é essa, através do livro, deste livro, Escapei Fedendo, e outros mais que está a caminho, livro de poesias que também já está a caminho, minhas palestras e meu trabalho físico junto aos meus alunos é fazer isso, porque ele tem a vida em corpo e alma, vida e abundância. Legal esse projeto, né? E você, o que eu ia perguntar? Voltando, né, para os livros, você falou que comentou que você tem aí umas poesias. Não quer falar um pouquinho para você como é que são esses livros que você já publicou, tua experiência como autor? Porque você publicou ao longo de alguns anos. A tua mente mudou quando você lançou o primeiro livro? Conta, o que te motiva também a... Mudou tudo, né? Eu tive o primeiro livro, eu publiquei com uns 18 anos. Me trouxe aqui, ele foi feito em mimeógrafo. Nossa, Só tem um exemplar feito em capinha de cartolina. Quando eu tinha 18 anos, juntei poesia naquele tempo. Em 2001 eu publiquei este, que foi a fome mesmo, né? fome. Só que eu trago a fome de três aspectos: a fome intestinal, essa aqui comum, né? A fome de sentimentos, né? De afeto, e a fome social, a fome de desejo das pessoas de aprender alguma coisa. Isso mudou muito, é todo em poesia. Lá para cá, Sina é um romance. Isso aqui alguém já me disse que ele é uma novela, né? Que se entregar para um autor aí dessas empresas, canais de televisão, é só pegar e mandar gravar, assim me disseram. Isso aqui é um orgulho que eu tenho, mas mudou muito a minha redação. Como corredor, quando eu completei 10 anos, publiquei esse livro, de corredor para corredor, dando dica e mini história. A maior parte dos poemas e textos que tem aqui, Cristina, eu fiz literalmente correndo. Quando você treina para uma maratona, você corre 3 horas sem parar. Porque também a corrida te dá uma leveza, Me dá uma né? leveza. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui advogado e fui gerente de banco. As decisões mais difíceis que eu tomei foi correndo. Eu saía de casa de manhã cedo, 5 da manhã, eu tinha um problemaço do trabalho para resolver lá para as 8, 9 horas. E não sabia o que fazer. Aí eu ia correr de manhã cedo. Quando eu voltava, no meio dava assim um estalo na cabeça. Mas é isso. Eu tomava banho ligeirinho, me arrumava, chegava lá, faço assim, assim, mendia meu pessoal. Correr era a tua meditação, né? Era meditação, porque você sai, oxigena toda a gente, sabe? Mexe, dá uma sacudida geral e te dá uma tranquilidade. Uma vez minha funcionária chegou assim, eu cheguei um dia, falei para ela, falei um pouquinho mais, com a voz mais grave com ela, assim, ela sentiu, né? Mas foi um pouco a voz um pouco mais agressiva. Ela virou para mim, ela era tão legal, essa menina, falou assim: seu gerente, você não correu hoje não? Digo, não corri não, eu quero o serviço. Mas já era perceptível. As pessoas que praticam atividade física, assim, como principalmente os aeróbicos demorados, eles ficam mais serenos, ficam mais calminhos, né? Não tem remédio de farmácia que se iguale, na minha opinião. Depois que eu terminei a faculdade de Direito, eu escrevi Delírio Universitário, porque quando faz um curso superior, muda tudo na vida da gente. Eu não tinha, eu fiz tudo isso, sendo gerente de banco apenas com ensino médio. E aí o meu superintendente disse: vem, me apareça, se você quiser crescer na empresa, me apareça com um diploma superior, qualquer. É. E aí ele até disse qual, eu não vou dizer aqui, porque para não mexer com ninguém, que não é minha intenção. Mas era uma profissão que não tinha nada a ver com a profissão que mas ele queria um curso superior, porque sabe que quem tem um curso superior muda a filosofia de vida, transforma tudo. E aí eu escrevi Por um Dia de Liberdade, que realmente traz a pessoa sempre essa ansiedade de saber, de querer um dia ter dinheiro, de querer
casado, quem um dia quer se formar, quem um dia quer passear. É muita ansiedade que a gente tem. Eu achava isso de liberdade. Eu queria ter as coisas. Eu queria ter um prato na mesa, na verdade. Quando era Esse criança. daí fala então de ansiedade? Eu não falo diretamente, mas essa busca incessante. Aham. Né? Essa busca incessante que eu chamo de achar liberdade. Eu queria ter a liberdade, por exemplo, de chegar no supermercado e pedir botasse o que eu quisesse na minha cesta. Ou então ter na mesa o que eu quisesse para comer. Aham. Porque eu tive uma carência nesse sentido. Uhum. Então a liberdade. Eu busquei isso tudo mas não vou dizer o spoiler, porque eu quero que você leia também esse livro, tá? Quero. E esse aqui é uma biografia feita, eu e minha sobrinha, sobre minha irmã, Maria Luísa. Ela foi uma guerreira e depois de Deus e minha mãe, eu tenho tudo essa mulher. Porque ela, o que eu conheci de perto, uma pessoa altruísta, essa bem aqui, que eu conheci. Claro que tem no mundo aí muitas pessoas que sacrificaram suas vidas pelo povo, por alguma causa, mas que eu conheço pessoalmente, essa aqui. Certo. Maria Luísa. É uma autobiografia, eu fiz com minha, inclusive ela autorizou, já foi. Então a pergunta que você fez mudou muito, porque a gente cresce, amadurece, estuda, são 3 formaturas que eu tenho superior, quando eu só tinha o ensino médio, quando eu comecei a escrever. Então, lá para cá, modificou todo o gênero. Hoje, a minha literatura é voltada para essa coisa positiva. Essa coisa, eu não quero mais contar histórias tristes que não tem uma solução, que não tem um aprendizado. Aham. Isso já tem muita gente contando. Também não quero contar uma história de amor que não tem, que é muito fantasiosa também. Tem gente que faz isso e eu respeito. E leio também. Uhum. É gostosa também. Né? Mas não é isso que eu quero escrever. Mas não é só a literatura, vive de livros diversos, Diversos. né? A gente precisa mesmo. Você é o que você lê, na verdade. Né? É o conjunto de tudo isso que é importante. E aí eu queria, né, ler até um outro trecho aqui que faz sentido aqui com o livro, da Maria do Socorro Coutinho. O livro descreve as memórias com tanta precisão que remete o leitor para viver as sensações que o autor experienciou. Isso é verdade, porque quando eu li o original, eu senti aquela, oh meu Deus, e agora? Prende o leitor a cada página, fazendo com que tenhamos a vontade de terminar cada capítulo. E isso é verdade, porque quando você me passou o original, eu li numa tirada só, você achou, mas você leu mesmo? Não, eu li. Eu li porque ele me prendeu. É claro que depois eu tive que voltar para ler as narrações, porque são vários tipos de leitura quando a gente publica um livro. Não é só simplesmente ler, eu posso dar uma leitura por cima, eu tenho uma leitura onde eu me posiciono como leitor, e essa geralmente eu faço depois, né? Mas essa eu vou olhando as amarrações, tudo, se tem ponta solta. E no teu caso, acho que a gente só precisava resumir alguma coisa, mas não foi muita coisa, né? Alguns ajustes. Alguns ajustes, mas era muito pouco. As memórias nos remetem a sentimentos que guardamos e que nos trazem a certeza de ter vivido a vida. Isso eu acho muito bonito. Que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando escapamos fedendo várias vezes na nossa existência. Então, a questão das memórias, então eu queria falar 2 coisas, a questão das memórias e a questão da hora da publicação como editora, que eu vi isso daqui, né? Quando a gente lê isso tudo, tem muitas fases onde você era criança, né? E quanta coisa que a gente passou. Aí eu fui remeter as histórias de quando eu caí no parquinho, de quando eu inventei brincadeiras que não eram tão saudáveis e que outras crianças machucaram, mas eu não me machuquei. Então, assim, a criança, ela é livre e ela meio que faz as coisas sem pensar, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente ainda continua fazendo umas coisas meio sem pensar. E, tipo, não é porque cresceu. E você relatou isso no livro algumas vezes. É lógico que depois de apanhar, né? A gente não precisa também apanhar muito. A gente começa a olhar e falei, não, peraí, não é por aí. A gente começa a raciocinar. E aí a gente toma cuidado com a criança, excesso de cuidados. Você não pode brincar no escorregador de cabeça para baixo, você pode cair. A gente tem excesso de zelo, né? Mas, sobre as memórias afetivas de criança, me veio quando eu li. Mas o que eu, como editora, lendo, primeiro,
parabenizo, porque realmente teve uma fluidez, assim, que a gente não para de ler, a gente quer ver o que acontece, porque você relata as histórias em partes. Então você quer, meio que você se descansa de uma e você já vê a outra. E você quer realmente saber o que aconteceu. E todas elas estão amarradas e todas elas deram certinho, né? Tem um final feliz, lógico, né? Eu já dando spoiler, óbvio que deu um final feliz. Mas todas elas te trazem o aprendizado de cada situação, né? Que eu acho que isso que é o válido, né? E também aquela questão do como editora, eu só queria só ressaltar que a gente tem muitas leituras antes de publicar um livro. Você que teve várias experiências, você deve ter visto. Se você leu de novo, você vai querer alterar. Mas existem diferentes maneiras que você lê. Uma você dá uma leitura por cima, outra você vai fazer uma análise crítica, outra você vai fazer uma revisão, porque todo mundo acaba chamando de revisão. E não é. São leituras. Aí tem a revisão gramatical, que talvez a revisora vai estar preocupada com a gramática e não vai estar preocupada com a montagem, como foi feito esse livro. Eu me preocupei com a montagem, porque tem uma montagem. Então, eu me preocupei em estar sem estar a ponta solta, né? Então, tudo isso é relevante. Então, e aquela leitura que a gente faz como leitor? Peraí, deixa eu ler isso aqui. Como é que tá? Início, meio e fim. Tem umas ilustrações também, né? Que eu, por gosto, faço as ilustrações. Já ilustrei livros também. E esse eu acabei te pedindo a permissão. Eu fiz umas ilustrações assim do meu gosto. E juntamente com o capista, né? Que ele acaba fazendo uma pintura, uma tela. Muito lindo, muito bonito. É uma tela, ele captou exatamente. Eu acho que só alguém que for ler o livro vai entender todas essas nuances, todo o significado de cada símbolo aqui. Tem outros símbolos no livro, como o tucunzeiro, que esteve muito presente em algumas histórias, né? A gente gostou dessa... Tem o fruto, né? E eu até coloquei o fruto do tucunzeiro, porque o tucunzeiro é uma árvore muito espinhenta, né? Nossa. E aí você pensa, eu vou colocar o tucunzeiro espinhento? Eu vou falar mais espinho? Eu vou falar do aprendizado de tudo isso, que é o fruto. Muito bem. Né? Então, colocamos o fruto ali. Então, claro, tá ali dentro da abertura de capítulos, né? E é isso, convido, né, todos a lerem, ele está no site da editora, a gente vai começar só a distribuir a partir do lançamento, né, que eu acho que é assim que tem que ser, né, Claro. Os primeiros leitores. Para quem comprou em pré-venda pelo correio, só vai a partir da semana que vem, no dia 22. E eu queria te convidar a falar, né, se você quiser falar um pouquinho do lançamento, como é que vai ser, tuas expectativas e a tua turnê no Piauí. Ah, sim. Antes de mais nada, eu queria também registrar. Aí você leu o trecho feito pela Maria de Socorro. Você é uma pedagoga, uma grande professora que tem um trabalho lindo lá no Piauí, no interior do Piauí. E para ela eu mandei os originais do livro e ela fez isso aí. E o que ela contou ali, eu fiquei muito feliz porque ela lembra esse livro aqui, quando eu publiquei em 2006. Eu era gerente do banco e tinha uma funcionária, ela só entrava assim e não falava comigo, ela era muito negócio de muito assim, arraigada, com movimento sindical, e ela entrava e passava direto para o serviço dela, que ficou oposto a mim, assim, em relação à sala fisicamente, eu ficava assim para a esquerda e os caixas ficavam para a direita e ela ia para lá, todo santo dia. Eu lancei o livro no sábado, quando foi na segunda-feira, essa moça chega e vem pro meu lado, de óculos escuros, mas ela vinha assim mesmo, de pronto. Agora hoje eu tenho uma encrenca grande. Essa moça vindo pro meu lado de óculos escuros e ela disse assim, você vai me pagar. Eu digo, pronto, agora eu me ferrei, perdi o emprego. Ele disse, que foi, fulana? Eu tô sem dormir a noite inteira e não sei como é que eu vou trabalhar. Disse, que foi que aconteceu, tal. Por causa de você, que foi o seu livro. Eu comecei a ler 8 da noite e terminei agora 5 da manhã e não consegui largar. Aí a gente começou a rir
E olha, esse livro, Escapei, tem disso muito que a Tem. Socorrinha falou. E eu estou muito feliz porque eu lembrei desse livro aqui. Mas muito bem, graças a Deus que tem isso, né? Olha, eu estou muito feliz com esse livro. A capa ficou linda. Quando eu vi essa capa, no começo tomei um choque, porque quando eu botei os olhos, o cara fez uma entrevista comigo de 1h30. E ele demorou um pouquinho para entregar, mas quando ele entregou, ele não esqueceu de nada. Ele não esqueceu de nada. E foi isso aí. Isso que está na capa, depois de você ler, como disse a Cristina, você vai entender tudo, cada detalhe. Muito bem feito. E você falou do tucunzeiro, é uma planta de espinho, uma palmeira de espinho, não é muito conhecida por aqui. E até hoje, lá no Piauí, é pouco, ela está um pouco em extinção. Era uma palmeira espinhenta que gera um fruto que extrai um óleo, um azeite. Né? Era muito comum esse azeite, inclusive era para exportação. Ou seja, dessa